Fala galera, beleza? Seguinte, ó, nessa edição do Jornal da CBF tem bastidores da Copa de 2002, tem Casagrande falando da democracia corintiana, tem também informações inéditas sobre o futuro do futebol de base no Brasil. Tudo isso num programa recheado, onde quem escolhe o que e quando vai ver é você. Vamos começar com uma história que envolve democracia corintiana, Flamengo e quartas de final de um campeonato brasileiro. Casagrande no Histórias de um Brasileirão. Nós jogamos, foi Corinthians e Flamengo, foram quartas de final do Campeonato Brasileiro de 84. E, o Flamengo tinha um timaço, né? Júnior, Moser, Fidjol. Nós começamos o jogo muito bem, fizemos um gol logo de cara. Na realidade, virou 2-0 o jogo no primeiro tempo, já tínhamos feito o resultado. Continuamos indo para cima do Flamengo, fizemos 4-0 e o gol do Flamengo foi um gol contra, inclusive. Foi uma dividida do Bebeto com o Paulinho, que era um volante do Corinthians, e ela acabou encobrindo o Carlos. Na minha opinião, esse foi um dos jogos mais marcantes que o Corinthians teve na era da democracia corintiana. Era um jogo muito difícil e nós conseguimos vencer. Para mim foi um jogo especial, foi um jogo marcante, não pela vitória de 4-1, não por ter eliminado o Flamengo, mas pelo rendimento do time, pelo que o time jogou. Para mim foi a melhor partida daqueles entre 82 e 85, que foi os anos da democracia. Foi a melhor partida que o Corinthians fez. A torcida gritou o tempo todo. E eu lembro uma coisa assim, que não foi a torcida que fez, foi o coordenador do Morumbi. Quando nós vencemos, nós ganhamos o jogo do Flamengo, ele colocou no placar assim, a próxima ponte aérea era 7 da noite. Você apareceu no placar do Morumbi, assim ironizando, brincando com o time do Flamengo, né, que tinha perdido o jogo e eles iam pegar um avião para casa. Nós não tivemos nada a ver com isso, foi até uma polêmica na época, mas foi hoje, passando mais de 20 anos dessa história aí, foi divertido. Agora vamos viajar para o outro lado do planeta. No Contos da Bola, conversamos com uma jornalista japonesa que sabe tudo sobre a seleção brasileira. Janeiro de 2001, quando cheguei, Emerson Leão estava fazendo técnico e depois, junho, Felipão assumiu a seleção brasileira. E naquela época a seleção estava sofrendo muito e não só a imprensa, até jogador estava falando não quer ser primeira seleção que não pode ir para a Copa do Mundo. Até jogador estava falando, isso é coisa muito grande e por isso quando Felipão assumiu a seleção brasileira, acho que carregou muita pressão e muita responsabilidade e primeiro jogo contra o Uruguai na eliminatórias perdeu e depois Copa América. Quando foi eliminado, jogador, todo mundo parece cara de zumbi e depois continuou eliminatórias. E quando acabou o jogo contra Chile, a seleção ganhou e a situação ficou mais tranquila. No estádio teve coletiva de vitorioso, né? Porque agora, por causa de Felipão, a seleção recuperou e já ficou aliviado. Mas a imprensa não elogia tão rápido. Por isso, perguntou, Felipão, sabe, já na CBF tem outro nome para substituir você na Copa do Mundo? Felipão, claro que não gosta, né? E estava um pouco triste, mas por isso o clima de coletiva ficou pesado e um pouco clima ruim. E eu estava na entrada de sala de coletiva e estava esperando acabar. Então, Felipão saiu de sala de coletiva e eu chamei Felipão. Então, Felipão, eu não falei nada, mas Felipão me viu e falou que vamos para o Japão. Japão é Copa do Mundo, porque 2002 é Copa do Mundo, Coreia e Japão. Por isso, aquele momento foi muito
emocionante para mim e eu acreditava já, mas naquele momento a seleção vai para a Copa com o Felipão. A Kiyomi falou aí de uma Copa do Mundo que todo mundo já sabe, o Brasil conquistou, mas um jogador foi essencial naquela campanha e é justamente ele, o personagem da vez no Memórias da CBF. No final dos anos 90, ele era um dos principais exemplos do típico e mundialmente conhecido futebol moleque brasileiro. Isso ficou mais do que provado num lance emblemático, em que 4 turcos o perseguiram de maneira implacável na semifinal da Copa do Mundo de 2002. Estamos falando de Denilson de Oliveira Araújo, que faz aniversário neste 24 de agosto. Ele ficou conhecido pela extrema habilidade com a bola nos pés, se destacou pelo São Paulo, chegou à seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações de 97 e a Copa América também do mesmo ano. Mas as suas principais histórias com a amarelinha são em Copas do Mundo. Afinal de contas, o tal lance emblemático é só um dos 12 jogos que ele fez pela seleção em mundiais. Em 98, na França, ele ficou com o vice-campeonato. Mas na Coreia do Sul e no Japão, em 2002, Denilson voltou com a 5ª estrelinha no peito da nossa amarelinha. Denilson, feliz aniversário do Memórias da CBF. No meio do ano você viu o Brasil atropelar os adversários na Copa das Confederações, né? Mas você sabia que essa competição já teve outro nome? É só conferir aqui no Que Taça é Essa? Muitos torcedores desconhecem que a Copa das Confederações, antes de ser assumida pela FIFA no ano de 97, se chamava Copa Rei Fahad e era disputada na Arábia Saudita. A primeira conquista do Brasil foi esse troféu, ainda Copa Rei Fahad, no ano de 1997. O Brasil, na final, derrotou a Austrália pelo placar de 6-0 com 3 gols de Ronaldo e 3 gols de Romário. Este é o primeiro título do Brasil na Copa das Confederações. Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Se já, beleza, mas se não, tá dando mole, hein? Todo dia tem um vídeo novo. Você pode, por exemplo, tirar a dúvida sobre a marcação do juiz contra o seu clube. Será que ele apitou na hora certa? Saiba mais sobre a regra do jogo. Regra 2 é a bola. A regra determina o tamanho da bola, a espessura mínima, quantas libras pode ter a bola de acordo com cada fabricante, o peso da bola, o mínimo e o máximo, e tem que ser esférica. Para fechar, vamos falar de futebol de base. Na segunda-feira tem o primeiro encontro técnico para tratar sobre a categoria. É o nosso VT da semana. Desde janeiro, à frente das categorias de base da seleção brasileira, Alexandre Galo chegou ao cargo depois de construir carreira como jogador e como técnico de diversas equipes profissionais. Em busca de crescimento e evolução na nova função, ele idealizou um encontro técnico que reunirá mais de 100 profissionais de base de todo o país. É uma troca de informação, a gente espera poder passar o que a gente está pensando nessa unificação que nós vamos fazer da 15, 17 e 20, porque a gente entende que a 15 o atleta inicia, se prepara para 17 e vai chegar muito pronto na 20, para que a gente possa servir a principal de alguma maneira. O que a gente quer é colocar o nosso trabalho da maneira que está sendo feito, mas principalmente aprender muito com os que lá estão, que realmente são os entendidos da categoria de base, que são os 26 grandes clubes que têm bons trabalhos das categorias de base, que estão acostumados com a base. A gente vai querer ouvir muito eles, passar o nosso entendimento do que a gente está fazendo, mas principalmente aprender bastante e trocar essas ideias e informações com todos os coordenadores e treinadores que lá vão estar. O encontro acontecerá no dia 2 de setembro, em São Paulo, no Hotel César Guarulhos.
Os integrantes da comissão técnica das categorias de base da seleção serão os palestrantes. Essa edição do Jornal da CBF já terminou, mas se você quiser saber mais do que rola durante a semana, basta se inscrever no nosso canal do YouTube ou então nas nossas redes sociais. É facinho, estão todas elas aqui embaixo. Valeu!